talvez esse novo cenário, fora quem não fez concurso público e aí que tem uma certa estabilidade, passe por algumas mudanças. E aí, o que eu acho, e aí tem um pouco de teoria augustiana, de mudanças que ficarão. Vou falar agora. Até agora está claro ou está drogas pesadas? Posso continuar? Sim? Tá doendo muito? Não. É porque eu tenho que colocar, antes de subir o nosso barraco, eu tenho que colocar esse cimento. Até para justificar as maluquices que eu vou falar. Bom. Tá tranquilo. Ótimo. Já vou abrir para vocês aqui, já saio daqui. O que é interessante? Então, vamos lá. Eu acho que tem algo, e aí eu falava muito em aula, tem algumas características que são geracionais, e a gente já tinha um problema, que é a primeira vez que em empresa que eu tenho 4 gerações embaixo do mesmo teto. Então, o que motivava o Ricardo e a mim, não motiva a nova geração. Então, assim, Augusto, vai lá, você tem que fazer uma receita, eu vou te remunerar mais. A nova geração olha e fala assim, para eu ganhar o dobro do meu salário, eu vou ter que ficar mais 3 horas aqui? Quero não. Então, assim, e aí eu tenho características de competição / colaboração entre um mundo pautado por marketing e um mundo mais falando em sustentabilidade. Entre falar em ganho versus propósito. Propósito, gente. Se eu falasse para o meu pai que eu quero trabalhar com propósito, ele me dava um soco no dente e falava, tá vendo aqui esse carro? Eu comprei com o suor do meu trabalho. E aí hoje RH está entrevistando, falando assim, qual o seu propósito? Bom, diante desse cenário, tudo passa por comunicação. E aí a comunicação, à distância ou não, ignora a nossa percepção geracional do fetiche da presença. Lembra que a gente reclamava da nova geração? Vocês estão no WhatsApp o tempo todo, vocês não largam esse celular, vocês isso, vocês aquilo. Gente, o que está se percebendo nesse novo mundo é que a única coisa que ainda funciona presencialmente é sexo. Fora isso, dá para ser produtivo, ter resultado, ter capilaridade e fazer tudo que as grandes empresas fazem e as pessoas já faziam à distância. Inclusive, eu posso desligar o nosso papo aqui, que é profissional, entre aspas, e à noite eu vou ter mais tarde um bate-papo pelo mesmo Zoom, só que um aniversário. Então, olha que interessante, a mesma plataforma, eu tenho percepções de papéis completamente distintos. E aí eu estou falando de um tópico, que é o EAD, que as crianças perceberam que é possível aprender. Ah, Augusto, mas a minha vida está uma porcaria porque eu tenho um Hell's Office aqui, porque eu tenho que dar atenção para o meu marido, que tem criança pulando, e eles têm que estudar e não estudam nada, e isso, tudo bem. Tudo isso faz parte dessa adaptação desse modelo à distância. Mas ainda assim, na marra, a gente teve que aprender a ter liderança à distância. A gente teve que aprender a se vender à distância. A gente teve que conduzir reunião à distância. Eu fiz esse ano 3 workshops para a área jurídica. Então, advogados, procuradores, promotores estão fazendo sustentação oral à distância. O que eu estou querendo dizer para você? Algo que parecia extremamente difícil e impossível, hoje está acontecendo e está acontecendo bem. E aí eu vou provocar vocês. Quantos desse grupo, desse nosso grupo, já que nós somos amigos de infância, estamos usando essa ferramenta maravilhosa para expor projetos, ideias, valores, serviços? Eu estou usando essa nova comunicação como protagonista ou como consumidor passivo? Essa mesma discussão que eu estou fazendo aqui, amanhã eu tenho um evento da Casa do Saber aqui no Rio. E eu vou levar o mesmo tópico para o grupo. Então, para que eu me perceba nesse contexto, eu tenho que me implicar. E eu não estou falando aqui como psicanalista, não. Eu tenho que me implicar. Então, eu não posso mais terceirizar a culpa. Eu não posso mais ignorar e falar, não tive sorte, Deus não olhou para mim, a minha vida não foi isso, foi aquilo. A questão é, quais são as competências que eu tenho? Quais são meus superpoderes? Talvez seja resgatar a criança que eu matei durante a minha vida inteira, porque meu pai falava que eu tenho que ganhar dinheiro, e posso explorar esse novo mundo que passa por comunicação para me beneficiar.
Faz sentido, gente? Vamos lá. Algumas possibilidades. Primeiro, lembra que a gente falou assim de adequação de canais? Quando eu falo aqui que eu estou no Zoom para fazer um aniversário depois e bater um papo, eu vou estar informalmente com alguém usando a mesma plataforma. Então, a gente tem a possibilidade de adequação de canais. Augusto, eu estou agora querendo entrar no TikTok. Peraí, não necessariamente tudo que é novo é bom. O que você quer dizer tem relação com o TikTok? Peraí, eu tenho capilaridade de rede social, legal. Mas eu consigo ser ouvido? Quem tem mais de 30 anos aí, no meu caso, vou fazer 44, eu comemorei a Enciclopédia Barça, quando meu pai me deu. Eu fui estudar na biblioteca. Eu nunca tive tantas possibilidades de comunicação e nunca fui tão improdutivo na minha comunicação. Então, não necessariamente tudo que é novo é bom. Em pouco tempo, a gente vai ter adequação de canais. Então, se eu preciso mandar um e-mail, não é algo urgente. Se eu preciso falar com o meu médico, eu vou ligar. Então, a ligação tem relação com urgência, o WhatsApp está no meio termo ali, e aí eu tenho que ter efetividade para entender qual tipo de comunicação que eu uso para que eu não tenha ruído na minha comunicação usando o mesmo canal. Tipo quando você vai falar com teu filho, e aí você, com o teu filho mais velho, você usa exemplos de futebol, para que ele entenda. Com o mais novinho, você usa exemplos da Disney, você faz metáfora, você fez uma adequação. E aí, a partir de agora, eu tenho que ter um gráfico ali, ó, de agilidade versus tempo versus grana. Adequação de canais, que passa por ser dono desse tempo e não ser dominado por esse tempo. O que eu tenho escutado nos treinamentos que eu tenho feito em empresa? Augusto, eu estou online aqui, mas quando eu olho, já são 10 horas da noite, eu estou na frente do computador o tempo todo. Então, se não começar a colocar limites e administração no seu tempo, você será engolido por esse tempo. Tudo bem? Capilaridade. Outra possibilidade. E aí, vamos lá. No campo pessoal, um dos aspectos que ganhou uma proporção absurda, gente, que era um clichê. Quando eu falava em empresa isso, todo mundo fazia farra. Ê, quem aqui é empático? Ê, todo mundo levantava a mão. Empatia, ê, todo mundo é empático. E aí, hoje, nunca se explorou tanto a empatia. O que eu estou gostando é que esses tópicos que eu estou falando com vocês ficavam no campo da fantasia e no campo das ideias. Em 2020, isso virou uma tatuagem no nosso corpo. Por quê? Porque se eu não for empático, eu vou me divorciar, o índice de divórcios aumentou. Se eu não for empático, eu não vou ter escuta. Então, eu passei por uma única possibilidade. E aí, imagina se eu estou numa empresa, eu tenho que liderar 20 pessoas via Zoom para ter resultado. Eu tenho que ter empatia. E empatia não é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Isso é egoísmo. Empatia é tentar entender a dor do outro. Como que eu vou entender a dor do outro se eu não me escuto? Faz sentido, gente? Escuta ativa. Olha que legal. Se eu não tenho escuta ativa, eu não coloco limite no meu trabalho para ajudar a minha esposa aqui, porque ela está sobrecarregada. Se eu não tenho empatia, eu não entendo, por exemplo, que a Helena hoje, por conta do Covid, ela está num processo e a cabeça dela está estourando porque ela perdeu um parente, e aí eu não entendo. Então, eu troquei a minha competência de definir como líder os papéis de cada um na reunião para ter mais flexibilidade. Tudo isso passa por comunicação. Comunicação para perguntar, e aí, tá tudo bem? Posso continuar? Não posso? Então, perguntas. A nova comunicação passa por pergunta, a empatia passa por pergunta, e empatia é quando os dois ganham. Se eu olho um mendigo na rua pedindo dinheiro e eu não faço nada, eu não tenho empatia pelo mendigo. Empatia é quando os dois ganham. Como que o outro vai ganhar se eu não tenho uma escuta ativa para isso? Partindo para o tópico da escuta, eu não vou ficar me prolongando não, porque esse é o nosso primeiro encontro e isso aqui tem 300 anos e 1 milhão de exercícios para a gente fazer. Bom, a gente fugia da escuta como o diabo foge da cruz.
Então, eu acho, sem querer dar uma de poliana e sem ignorar o trauma coletivo que a gente vai ter em 2020, mas a gente teve na marra uma chance de questionar se o que me trouxe até aqui é o que me deixa feliz. Entendi que eu estou mais perto da morte, então parabéns para você. Agora não é parabéns para você muitos anos de vida, não, é parabéns para você menos anos de vida. Eu entendi que eu estou mais perto da morte a cada dia. Por conta disso, eu acho que é uma ótima oportunidade da gente dar uma pausa nessa correria de mundo. E dar uma pausa nisso é entender o que a nova geração já trazia para as empresas, que é exatamente por que eu estou competindo. Por que eu estou competindo? Eu não quero competir com outro ser humano, que eu não sou melhor do que o ser humano. Eu posso ter divergências de ideias, de pontos de vista. Agora, essa nova geração já tinha mais a colaboração pautada nesse processo. Já era mais dele, já está mais latente. Quando você pega as características da geração, é isso. E aí já tem um monte de vídeos na internet muito legal mostrando assim, peraí, se eu tenho que tirar uma nota maior do que a dele, eu não estou afim de fazer isso, não. Porque para eu ganhar, alguém tem que perder. Gente, parece uma babaquice que eu estou falando, mas é muito sério. Então, eu questiono o excesso, eu questiono o modelo, e aí tem uma série de pesquisas que estão questionando, inclusive, os modelos de incentivo internos. Então, o modelo tradicional de remuneração sobre variável está sendo questionado, porque tem gente que não está a fim de se motivar nesse lugar. Na hora de um processo seletivo, gente, eu estou colocando aqui pacote pessoa física e empresa para que a gente entenda que isso funciona também do muro para fora. Tem gente que está falando assim, não, eu não estou afim desse teu modelo de remuneração. Mas se eu estiver num lugar em que eu admiro o meu gestor, ou que eu me sinta em casa, ou que eu possa vir com a roupa que eu quero, ou que eu possa não esconder que eu sou transexual, qual é o problema? Eu prefiro isso do que dinheiro. Então, todo esse lugar botei aí no pacote mais um item, da informalidade com autonomia, com responsabilidade, e aí vai para o último tema daqui do nosso tópico, que está embaixo do guarda-chuva de comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui agora, que é o lifelong learning. É um termo pomposo, é um termo bonito, mas é nada mais, nada menos que perceber que cabelo branco e calvície não tem nenhuma relação com competência, que eu não preciso mais dedicar 1/3 da minha vida estudando e a partir daí eu estou garantido, porque as garantias não existem, que a minha relação a minha relação e a minha motivação tem relação com o interesse. Qual o interesse do que eu quero aprender? E aí o tempo todo a gente está nessa busca. Não porque o mundo quer, é porque tem prazer também, porque tem desejo ali, porque eu me sinto vivo a partir daí. Então, eu fiz um mestrado, eu estou garantido. Não, não é isso, não é garantia. Vocês viram a empolgação que eu falei com vocês? Gente, cheguei a fazer o doutorado, eu falei, eu não aguento mais essa área acadêmica, eu achei isso um saco, Deus me livre. E agora, me apaixonei por Winnicott, que é um autor que eu adoro, comecei... entrevistei aqui num podcast para a Rádio Cidade o André Martins, que é uma pessoa brilhante, um professor maravilhoso, abriu oportunidade na UFRJ e eu me candidatei e eu estou empolgado por um lugar, eu estou lendo o mesmo livro, só que a cabeça é diferente na leitura. Então, eu estou entrando empolgado na área acadêmica. Esse que é o processo de lifelong learning, sem nunca, gente, me colocar no lugar superior a vocês, tá? Isso pode ser alguém que se apaixona por um cachorro, por um filme, por uma ideia, e hoje você tem essa possibilidade de se abraçar nesse teu desejo, de tirar o desejo da gaveta, de sublimar, como diria Freud, e isso não tem nenhuma relação com idade, com cabelo branco, com, eu estou velho para isso, não tem nada a ver. Falei pra caramba. Eu vou começar vamos trazer isto agora aqui assim ao mundo do dia a dia, ok? Espera aí, deixa eu fazer um índice remissivo para fechar 1 minuto. Ok. Vamos lá. Novo mundo, novo contexto. Só sei que nada sei.
Qual o meu desejo por trás desse novo lugar? Essa é a busca. Sou protagonista ou não da minha vida? Todo esse lugar passa por... Protagonismo passa por comunicação. Comunicação não é falar muito. Assim como comer bem não é comer muito. Essa comunicação nova passa por escuta, passa por flexibilidade, passa por perceber o outro, passa por perguntar mais. Para que eu entenda isso, eu tenho que ter relação com os canais de comunicação. Esses canais de comunicação, eu posso ter o mesmo canal e ter perfis completamente distintos nesse novo canal. Então, eu assumo o meu papel de protagonista e personagem, que passa também por empatia, que é exatamente estar no lugar do outro, entendendo o que o outro sente. Como que eu descubro isso? Usando aquela pergunta que eu falei lá. Esse novo lugar passa por escuta e também passa por informalidade e humanização, porque eu estou me aproximando o tempo todo. O que a gente tem hoje nas redes sociais? Tudo que eu estudei no marketing lá há 20 anos atrás e que nenhuma empresa praticava, e hoje eu vejo essa pessoa que está insatisfeita com a empresa, que saiu, que montou o canal dele para falar sobre séries. E tem 100 mil seguidores e dá curso sobre séries e engaja todo mundo e quebra a quarta parede quando faz um vídeo e responde todos os comentários, porque a característica da rede social é ser social, fazer tudo que as empresas não faziam comigo. E aí eu consigo ganhar uma percepção de valor no que eu entrego. Trazendo no lado da psicologia para fechar, entendi que eu não sou um vampiro, que a vida é curta, eu começo a dar valor ao meu tempo, inclusive para não fazer nada. Hoje eu quero ficar cortando a unha no pé no sol. Ótimo. Qual é o problema? Percebi que o olho no olho tem seu valor, sim, mas agora funciona em um outro lugar. Mais do que qualquer coisa, lifelong learning, porque o tempo todo eu estou aprendendo, eu tirei meus desejos de gaveta. Colisão de ideias é muito bacana e eu tenho a rede social para isso. Percebi que o Guilherme tem uma ideia que endossa a minha ideia. Opa, que tal se a gente se juntar e desenvolver um produto ou um serviço? Esse lugar é muito legal. Uma das provas disso é que a gente tem aqui no Brasil o MEI, né, que é a pequena empresa. A gente teve um incremento de abertura de MEI de 3 vezes mais durante a pandemia. Uma das características dos novos mercados é exatamente fomentar o empreendedorismo. Ufa! Se você não falar, falarão por você. Falei pra caramba, né? Vai, Ricardo. Então, deixa já aqui começar a desafiar-te. Olha, a primeira coisa que eu gostava que tu falasses aqui para todos nós, para que ficasse claro, e eu sei que isso é importante, porque sempre que tu dás formação, tu falas muito disso e da importância disso, e eu acho que aqui a nossa audiência, alguns já fizeram o teu curso de comunicação criativa, mas há aqui muita gente que não fez nada disso e não sabe o que é que tu estás a falar quando tu falas da quarta parede, ok? Eu tenho que quebrar, eu tenho que partir a quarta parede. Fala-nos de uma forma muito sucinta, em 1 ou 2 minutos, o que é isso da quarta parede? A gente até vai fazer uma live sobre isso. Quebrar a quarta parede é nada mais, nada menos que pegar o nosso ego e tirar da gaveta, e colocar na gaveta. Entender que eu não sou a figura mais importante do planeta e que o mundo não gira no meu umbigo. O que é isso? É o que alguns comunicadores antigos não faziam. Então, alguém me chamava para fazer uma palestra de 30 minutos. Eu pegava o meu tema, falava durante 30 minutos, eu tenho horror da plateia, porque eu tenho medo, porque a plateia me entrega um mundo que eu não tenho controle. Então, eu falava, coloquem as perguntas no final. E aí, no final, o que eu fazia? Dado ao tempo, eu vou pedir que você mande a sua pergunta por e-mail. Gente, isso é old, completamente. Isso é você ter medo de ser vulnerável, isso é você ter o ego muito inflado. Então, assim, o novo comunicador, o comunicador, ele é alguém vulnerável, ele é alguém que o tempo todo está aprendendo. Lembra que a gente falou de lifelong learning? Então, eu estou o tempo todo aberto. O que eu falei aqui para vocês no primeiro minuto? Gente, me contestem, me critiquem, porque eu só vou poder crescer com o argumento de vocês. Então, é como se eu tivesse uma consultoria de cada grupo. Então, o professor que é assim, é um professor que é capaz de dar a mesma aula em 2 turmas completamente diferentes e ter resultados completamente diferentes, porque eu não me fecho no meu tema. O meu tema é como, vou fazer uma metáfora tosca, é como viajar.
Eu planejo a minha viagem 60%, 40% vai ser o que a vida me der nessa viagem. Opa, gostei desse lugar, vou ficar mais 2 dias. Opa, vou... Então, esse é o grande barato. Quebrar a quarta parede, a gente brinca no teatro. O teatro tem as 3 paredes. A quarta parede é a parede da plateia. Então, a plateia constrói comigo. Esse fenômeno é muito comum em rede social, tá, gente? Todos os vídeos que eu faço, eu incentivo para que o pessoal comente. Eu falo, gente, o que você achou do meu tema? Concorda? Discorda? Me dá um exemplo aqui, ó. Escreve aqui embaixo. Então, eu vou criando engajamento através disso. Augusto, isso remete-me aqui para uma distinção, vamos ver se aqui faz sentido também para a audiência, que é precisamente esta relação de quem fala, vamos falar assim, de quem fala, com a relação que mantém com a audiência. E a grande questão é, o que tu nos estás a dizer é, o antigamente, a quem não quebrava a quarta parede, ele tem, ao fim e ao cabo, ele tem aquela parede entre si, a estrela, não é? E a audiência do outro lado, e entre nós está uma parede. Eu falo, vocês escutam. E o que tu nos estás a dizer de várias formas é que nós passámos certeza pelo que tu dizes, da era do orador ou do palestrante para a era do comunicador. E o comunicador é aquele que interage. Portanto, ele tem a sua comunicação, tem aquilo que quer comunicar, que quer passar à sua audiência estruturado, tem uma espinha dorsal, mas depois ele não tem isso 100% fechado, como tu disseste. Tem essa viagem a 60% e 40% é o que vem do público, não é? E o público vai moldando isso. E isso vai fazendo com que, se calhar, uma mesma palestra de um comunicador, de um bom comunicador, quando ouvida 10 vezes, é 10 vezes diferente. É isto? E isso é interessante. Lembra que eu falei de característica geracional? Isso também tem a ver, você que é um cara de vendas, Ricardo, um dos aspectos da venda era o conhecimento técnico, lembra? Então, assim, eu sabia tecnicamente de um produto. Esse celular aqui é Dub Surround Sound, Quadriband, eu trazia um bando de argumentos técnicos. A nova geração, que já nasceu conectada, e não nós, dinossauros do século passado, é uma geração que já está plugado. Então, por exemplo, quando eu fui fazer minha operação de ligamento cruzado, eu sabia mais de ligamento cruzado que o meu médico, porque eu vi paper acadêmico, eu vi operação no YouTube, aliás, nunca façam isso, tá, gente? Eu vi uma operação no YouTube, eu vi paper acadêmico, eu sabia quais eram as tendências, eu sabia tudo da vida dele. A nova geração sabe e busca tudo isso. Então, isso é muito interessante para questionar o teu tema. E esse é o grande barato. O comunicador hoje, no passado, ele fugia do diálogo, fugia da audiência, porque ele tinha medo de ser questionado. Se a pessoa fizer uma pergunta que eu não sei responder, você vai olhar para ela e falar, eu não sei responder. Ótima pergunta. Vou pesquisar. Obrigado pela pergunta. Ser vulnerável é uma característica fundamental. Eu não sou um ser humano, não sou um super-homem, não quero ser. Isto remete-me aqui para outra parte aqui do tema que tínhamos, era as soft skills e a nova comunicação, não é? E é facto isto, ao fim e ao cabo, o que é que interessa estas hard skills, essas hard skills que nós tínhamos, que eram esses conhecimentos técnicos, não é? Que era esse desenrolar do catálogo de produtos em que nós debitávamos, se fôssemos na área, obviamente se estivéssemos na área das vendas, mas se estivermos na área do desenvolvimento pessoal, ou das vendas, ou da comunicação, ou, qualquer questão técnica, este debitar só por si, as pessoas têm acesso livre ao conhecimento em todo o lado hoje em dia e estão preparadas para saber isso. Elas querem saber qual é a interpretação, às vezes, muitas vezes, qual é a interpretação que aquela pessoa que está à minha frente, que é o palestrante, que é o comunicador, tem sobre um assunto que eu também já sei. E isso é a partilha também, as soft skills, é aqui onde entra toda esta inteligência emocional e onde utiliza estas emoções todas. Fala-nos um pouco disto. Eu acho que soft skills, o que é soft skills aqui para ti? Bom, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu até posso botar lá no grupo do WhatsApp depois. Hard skill é tudo que é mensurável. Então, assim, quantos hambúrgueres eu frito, a faculdade que eu fiz, o meu curso de inglês.
é o que a gente brinca, né? O RH admite pela hard skill e demite pela soft skill. Porque a soft skill é exatamente tudo que é difícil de ser mensurável e que hoje tem uma série de pesquisas que mostram que gera tanto resultado quanto a hard skill. Então, empatia, capacidade de se indignar, liderança, ter esse perfil camaleônico de adaptabilidade é um caminho legal, escuta, esses grandes players que eram ignorados, assim, a inteligência emocional, a comunicação não violenta, todo mundo fala assim, assertividade, esses tópicos a gente trabalha lá também, nessa formação. Todo mundo fala assim, eu sou assertivo, eu sei bem a assertividade, eu conheço bem. E aí tá bom, então seja assertivo com alguém que discorda de você. Seja assertivo com seu tio que é bolsonarista, ou com a sua tia que é petista, apaixonada. Então, o grande barato é exatamente colocar isso à prova. E eu acho, e aí é um pouco de teoria augustiana, tá? Que nesse mundo em ebulição que a gente está hoje, eu tenho visto uma soft skill que ela é muito situacional, sabe? Assim, tipo, eu estudo modelo de liderança do Chiavenato. A liderança democrática, autoritária, tudo bem. Mas aí na hora ali você vê uma pessoa que não tem nenhum viés de liderança, uma mãe que vê o filho se afogando e se joga na piscina, alguém que não é um bom comunicador e alguém fala, beleza, a live vai começar agora, tá contigo. Então, tem muito isso da situação que faz com que eu desenvolva essa soft skill. Soft skill é uma delícia, eu falo há anos em empresas sobre isso, só que agora deixou de ser alguma coisa no campo das ideias e está aqui, você tem que implantar. Isso é sensacional. Augusto, temos aqui uma pergunta do Ricardo Domingos, é um comentário e depois tem uma pergunta, deixa-me ver se nós conseguimos apanhar isto tudo. Eu vou-te ler. O pouco tempo que temos de vida já se replicava na voragem das redes sociais, tudo virado para a gratificação instantânea, seja de marcas ou seja de pessoas. No novo contexto de pandemia, como é que interpretas a aceleração da disseminação da mensagem versus o tempo que ainda tens de vida, ou seja, sejas uma marca ou sejas uma pessoa? Muito boa pergunta. Tem muito a ver com esta coisa do tempo de passar a mensagem, não é? Portanto, como interpretas a aceleração da disseminação da mensagem versus o tempo que ainda tens de vida, seja de uma marca ou uma pessoa? Quem perguntou? Ricardo Domingos. Ricardo, olha que legal isso que você está trazendo. A gente teve hoje uma expansão absurda, e aí tem um monte de pesquisa mostrando isso, de consumo online, sabe? Absurda. Só que é aquele papo que eu tive antes, há 10 minutos antes aí com o pessoal, né? Assim, não necessariamente falar muito é falar bem. Não necessariamente comunicar muito é comunicar bem. A gente tem agora, por exemplo, uma série de lives. E assim, quais são as lives que são relevantes? De alguém que faz um roteiro, de alguém que tem preocupação com o tempo do meu interlocutor. Então, o tópico que é fundamental, gente, da tua pergunta e da nova comunicação um bom comunicador é um ladrão de tempo. O comunicador, ele não fica... Reuniões intermináveis, também já fiz vários vídeos sobre isso. Deus criou a união, o diabo criou a reunião. Então, 70% do corpo gerencial de empresa está em reunião. E 50% das reuniões são para nada, são pegar dinheiro e jogar no ralo. O que eu espero desse novo mundo, e aí, assim, uma empresa e um líder, líder nunca, né, mas um gestor que não se preocupa com o tempo, ele vai ficar 200 horas na reunião porque ele escuta a voz dele, ele ama, porque ele quer se enaltecer, porque ele quer fritar alguém. Eu pesquisei sobre isso. Então, a maioria dos tópicos das reuniões improdutivas nunca é a reunião em si. Sempre tem um viés psicológico aí por trás, e aí você começa a rir. Agora, o tempo, eu acho que a percepção de tempo passa a mudar. Nós, e aí vocês que vão fazer a formação, quem for fazer, eu bato nisso o tempo todo. Tudo tem que ser negociado. O Ricardo já chegou falando, gente, a gente vai ficar 1 hora. Então, assim, a expectativa, a gente chama isso em marketing de serviço de expectativa.
Um piloto, se ele tiver que ficar sobrevoando o aeroporto de São Paulo e não puder aterrissar, ele vai passar a expectativa para o cliente final. Então, ele vai falar, devido à ausência de teto para aterrissagem, ficaremos sobrevoando a cidade de São Paulo por aproximadamente 20 minutos. E aí você passa a entender a expectativa, o valor do tempo. Uma reunião, por exemplo, uma reunião tem que ter um período para acabar, definido antes de começar. Vai acabar ali. Tive que ultrapassar, é urgente, é emergencial. Gente, eu posso pegar 5 minutinhos do tempo de vocês? E aí você negocia. Um comunicador que não faz um roteiro, um bom comunicador é um ladrão de tempo, ele entende o valor dos outros, por isso que eu agradeci logo no início, e ele faz um roteiro, porque quando eu faço um roteiro eu consigo perceber, o meu roteiro está aqui do lado, eu consigo entender se eu estou evoluindo no meu assunto. Então eu estou... Por quê, gente? E eu acho que as redes sociais são interessantes por isso. A rede social, aqui, por exemplo, nós estamos no online. O online é diferente do presencial. Então, digamos que a Tereza está no presencial. E eu comecei a falar um monte de merda aqui durante 1 hora. Já ficou um saco. E eu estou aqui lambendo o meu cotovelo, aqui, falando o quanto que eu sou o bambambam. Bam, bam. Se a gente tiver presencialmente, talvez ela não levante e não vá embora. No online, eu tenho um índice de perda a cada 30 segundos. Então, se tiver ruim aqui, sabe o que ela vai fazer? Ela vai colocar aqui, ó, vai tirar a câmera. Valeu, gente, um abraço. Eu finjo que eu estou te escutando. Quando eu tenho um vídeo passando, eu dou pausa. Então, o online quer, para que você entenda o valor do tempo, desenvolva alguma coisa online. E você vai ver o valor do minuto, o valor de cada segundo. E isso é bem bacana. Ok. Olha, temos aqui uma pergunta também do Hernan Ferreira. E ele comenta assim, ainda se fala nas escolas sobre o vestibular, isto é muito do Brasil, não é? ENEM e faculdade. O ENEM não sei o que é. E que isso será suficiente para uma carreira profissional de sucesso. Este é um tema que a gente já falou, não é, Augusto? Augusto, você acredita que serão poucos os estudantes que se darão conta a tempo sobre a importância do lifelong learning para o mercado de trabalho de hoje? Ou os modelos de ensino conseguirão se adaptar às novas realidades? Quem perguntou isso? O Hernando Ferreira. Está ali, sim, com aquele boné virado ao contrário. Ô, Hernandes, eu vou aqui pegar uma cerveja e abrir aqui, que esse papo aqui é para muito chopp. Eu já fiz vídeo também sobre isso. O modelo de educação... E eu entrevistei uma pessoa que eu admiro muito aqui, um reitor. Eu tenho alguns amigos no LinkedIn que são da área de educação, assim, que estão em cargos altos. O IPAM aí também, o diretor do IPAM de Portugal. O que acontece? Assim, a educação tem que se reinventar e rápido, né? O que a gente viu aqui com a pandemia? Jogam os professores para poder cobrar mensalidade, joga no Zoom e dane-se. Então, eu não tenho metodologia, eu não sei o que eu espero do aluno, eu não trago método, desenvolvimento, eu não tenho plano de aula com início, meio e fim, então eu joguei ali. As instituições que já estavam preparadas para isso estão bombando. Eu tenho 2 cursos na de escola, a de escola saiu de 60 mil alunos para 140 mil alunos. Aí o DEMAI, a doméstica, porque eles têm um processo de aprendizado muito legal. Eu aprendi em cursos online mais do que presencialmente. Estou dando só um exemplo que mostra como o modelo de educação está extremamente arcaico. Quando a gente está falando aqui de soft skills, me diz vocês, gente, quem aqui foi capacitado para uma das soft skills que a gente fez aqui? Qual MBA preparou vocês para esse novo mundo? Guilherme, raríssimo, Guilherme, é tipo o mico-leão dourado, viu? Você levantar a mão. A maioria das escolas ainda está ignorando esse modelo que o mercado está querendo. Então, isso passa a ser uma busca pelo lifelong learning. Eu tenho que me desenvolver nesse lugar, porque eu fiz o IME, o ITA, eu sei falar inglês, eu mexo bem no Excel, estou na hard skill ali bem. Mas espera aí, como é que eu faço para motivar aquele cara ali que cresceu num mundo diferente do meu, que tem uma vida diferente da minha e eu preciso do resultado dele? E aí eu passo pelas soft skills. A maioria delas, a escola está ignorando. O modelo de escola em que eu trato todo mundo por um modelo de avaliação igual, que eu tenho sirene, uniforme, não sei o que, é igual de presídio aqui no Brasil. Então, o novo mundo da tecnologia, das redes sociais, e muitas vezes, gente, é só mudar o prisma. Tem uma pessoa que eu sigo aí de Portugal, que é o Pacheco, da Escola da Ponte,
Ele trouxe o método dele há muitos anos para cá, em que muitas vezes é você mudar o prisma. Olha que exemplo tosco que eu estou te dando, que eu vou dar agora. Aqui, uma das piores coisas para o aluno é dever de casa. Uma das escolas de São Paulo que usa o método construtivista do Pacheco, eles começam a imputar desde o primeiro ano do molequinho, assim, a partir do terceiro ano você vai ter o direito de fazer o dever de casa. Então, eles vão esperando 3 anos para poder fazer o dever de casa. Eu só mudei o prisma. E aí isso passa, nossa, olha como eu tenho maturidade para fazer o dever de casa. Muitas vezes é mudar o prisma, mas dá trabalho, dá uma avaliação. E aí não é porque eu estudo psicanálise, não. Somos seres únicos, com um único sistema psíquico, e aí você trata todo mundo como se fosse produção fabril. Preocupante. Augusto, há uma coisa que há pouco estavas a falar de um assunto que é muito interessante, que é a forma como nós roubamos o tempo nas redes sociais aos outros, através das lives. Eu acho que isto acontece por todo o mundo, não é? Mas talvez a gente, na nossa cultura latina, vou dizer latina, Portugal e no Brasil, talvez nós tenhamos a tendência para sermos menos assertivos, que é um dos temas que tu focas muito na comunicação, que é criar esse roteiro, princípio, meio, fim, o que é que eu quero dizer quando eu estou numa reunião, quando eu estou numa comunicação, quando eu estou na palestra, quando eu estou numa apresentação na empresa. Eu vou... há uma coisa que até se costuma dizer no treino dos Toastmasters, quem fez o treino dos Toastmasters, que é o get to the point. É um dos módulos, vai direto ao assunto. Ok? E é ensinarmos, portanto, a aprendermos claramente a sermos assertivos e a dizermos o que temos que dizer sem rodeios. Talvez o mundo anglo-saxónico e o mundo germânico tenha mais facilidade nesta assertividade. Estes povos são muito diretos, dizemos às vezes que são frios, não é? E nós, que somos os brasileiros e portugueses, gregos, espanhóis, somos muito, muito quentes, não é? Muito impulsivos, mas ao mesmo tempo, se calhar, menos assertivos e muito rodeando a comunicação, não é? Às vezes até costuma dizer no brasileiro, imagina, o comunicador, ele dança e no fim cai fora, né? E não disse nada. Eu não sei bem se o termo é assim, mas vocês provavelmente sabem bem o que é que eu estou a falar, né? Ele enrola e no fim dança fora. E dança fora, tipo, o que é que isto deu? No final parece que não deu nada, não é? E, portanto, há aqui um processo também da cultura, a influência da cultura na comunicação. Alô? Tá me ouvindo, O silêncio Ricardo? também é importante na comunicação. É quando eu Cortou fico o teu calado, áudio. deixo falar. Cortou o teu... Ô, Ricardo, cortou o teu áudio para mim. Cortou? Ok. Pronto, então eu resumindo, eu dizia que pronto, há esta diferença entre os povos germânicos, não é? Mais assertivos, provavelmente, e para a nossa cultura latina, seja ela no Brasil, ou em Portugal, ou em outros países do sul da Europa, em que nós temos esta forma mais calorosa de comunicar e ao mesmo tempo vamos, sei lá, dourando a pílula, mas ao dourar a pílula vamos sendo ladrões de tempo e muitas vezes não chegamos onde queríamos chegar, ou seja, não dizemos logo para o que vimos, não é? Então fazemos muito perder tempo. E esta época, como está muito acelerada e há muita coisa no online, há muita live, há muita coisa para assistir, as pessoas não têm paciência. E se as coisas não... Reparem uma coisa, isto é muito curioso. Eu, neste momento, eu estou a assistir uma série de vídeos e quando o orador, quem está a comunicar daquele lado, ele é muito lento, ok? Ele é muito... A minha mente, que é tão acelerada, eu já estou num ritmo que é 220 volts, não é? Então o que é que eu tenho? Eu instalei aqui um plugin, é uma extensão, que me acelera os vídeos. Eu vejo os vídeos todos, normalmente vejo quase sempre a 1.5 de velocidade. E há oradores que falam tão lento que eu vejo a 2.0, ou seja, ao dobro da velocidade. E então é assim, eu não tenho tempo a perder. Um vídeo de 30 minutos, eu vejo em 15. Se o orador fala lento. E é despachar. E se não tiver a dizer muito, salto fora e mudo para o outro lado. Bem, isso, para quem sabe e sabe um pouco de Enneagrama, e alguns colegas estão aqui sabem que eu trabalho com o Enneagrama, como uma das ferramentas na área do coaching, o estudo da personalidade. Eu sou, obviamente, um tipo de personalidade mentalmente muito agitado.
E, obviamente, isso faz-me fazer assim. Mas eu acho que isto hoje já nem é uma característica da minha personalidade, do meu tipo de personalidade no Enneagrama. Eu acho que é uma característica que está espelhada em todos, não é? Nós temos N janelas abertas, N opções abertas no computador, no Chrome ou no Google, e saltamos nos programas para os outros e estamos a fazer um curso. E se não tem interesse, de repente, enquanto ele está a falar daquilo e já está ficando chato, eu passo para o outro lado. E eu vou fazendo shifting, né, como se eu estivesse a fazer o zapping na televisão, só que aqui é tudo ao mesmo tempo, no computador é tudo ao mesmo tempo. E às vezes até estou ainda no telemóvel, e depois ainda pego no tablet, ok, não se vê aí por causa de... E vejo a televisão e estou a fazer 4 coisas ao mesmo tempo. E então quando chega aqui um momento em que a minha filha tem 6 anos e eu lhe digo, quando ela está a ver o tablet e está a ver a televisão, ao mesmo tempo que ela já faz isso, e eu digo, tu não podes fazer isso, filha, só vês uma coisa ou vês outra, e ela vem aqui ao escritório assim, ó pai, mas tu estás-me sempre a dizer aquilo e tu estás a fazer ainda com a televisão, o tablet, o telemóvel e o computador. Ricardo, você já ouviu? Acelerado, não é? Você já pensou em trabalhar a sua ejaculação precoce? Olha só, o multitelas é característica clássica da nova geração. Agora, você tem traços de personalidade, porém, talvez assim, seja retornar um pouco. Quando você começa a perceber que você está perdendo por ser assim, é você ignorar o caminho. Eu sou acelerado, mas eu tenho que me policiar para não ser. O que um psicanalista faz? Ele te dá a possibilidade de escuta durante 1 hora. Não é a escuta dele, é você se ouvir. Eu acho que tem aí um lugar, e aí eu tenho uma doença autoimune por conta da ansiedade que eu tenho. E eu tomo umas injeções aí brabas, mas assim, eu tenho que me policiar para curtir o caminho, porque eu não quero chegar no final do livro rápido. Quando você está acelerando o vídeo, ou o vídeo é uma grande porcaria e valeu a pena mesmo, eu não estou falando dar atenção ao que não merece atenção. Se o livro é uma merda, joga ele fora. Agora, a questão é também ficar nessa busca, passa a ser um processo sem fim, que gera angústia, que gera ansiedade, você está alimentando o teu processo de ansiedade. Ou você vai jogar isso e falar assim, não, eu sou assim e dane-se, o mundo é assim, ou, opa, peraí, deixa eu tentar administrar aqui o meu tempo para que eu me sinta mais produtivo nesse lugar. Porque o que está em jogo aí é aquele papo do início, é o meu tempo de dedicação. Se eu sou assim o tempo todo, eu não sou produtivo. Augusto, eu vou recentrar aqui um pouco até o tema, para voltarmos aqui para a área da comunicação. Mas vou acrescentar um ponto que tem a ver com, por exemplo, quando estamos a falar de storytelling, e tu conheces o James perfeitamente, já estiveste com ele e são amigos, quando o James está ajudando pessoas a escrever um livro, o que é que acontece? O que ele nos diz praticamente, e há aqui muita gente que está aqui que conhece o James e não me deixa mentir. O que ele acaba por nos dizer é um livro, em termos de conteúdo verdadeiro, se calhar é 20% ou não mais de 30% do livro. O resto são palavras para encher e contextualizar. E, obviamente, nós podemos ler um livro em alta velocidade e isto acontece a mesma coisa com comunicadores hoje em dia. Há comunicadores que enchem muito com palha, como nós dizemos aqui em Portugal. É encher com palha, ok? Quem está aí, quem sabe, toda a malta sabe o que é palha, não é? Palha é encher, é tipo... não serve para nada, portanto. Mas, às vezes, ajuda a contextualizar. E ajuda a contextualizar quando o comunicador é um comunicador empático, como tu disseste, e que traz uma relação com a audiência. Agora, se ele não consegue sequer trazer essa relação com a audiência, começa a ficar, tipo, eu começo a fugir para o outro lado, se estiver no online, obviamente. Eu, no outro dia, reparei, por exemplo, que há alguns comunicadores que eu não consigo acelerar os vídeos, ou porque eles falam muito rápido, e se eu acelerar os vídeos fica demasiadamente rápido, eu não consigo quase percebê-los, não é? Mas há um outro comunicador que eu tenho agora acompanhado, e não sei se tu conheces também, aqui na audiência conhecem, que é o Jordan Peterson, que escreveu as 12 regras para a vida, e quando tu começas a ouvir um vídeo do Jordan Peterson, tu não consegues acelerar o vídeo. Porquê? Porque as frases todas que ele dizem são todas frases com conteúdo. Todas. É impressionante. Portanto, não dá para acelerar porque não tem palha à mistura. É só filé mignon. Filé mignon. Então, Ricardo, você está botando no pacote uma série de coisas.
O que eu estou dizendo é o oposto disso. A nova comunicação, o novo comunicador, ele é alguém que percebe o tempo de quem está ouvindo. Então, eu não tenho mais espaço para encher, a gente brinca aqui, para colocar vento no pastel. Ninguém quer comprar pastel de vento. Vou dar um exemplo fácil disso. Aqui no Brasil, a área de coaching, por exemplo, o principal presidente de um curso aqui de coaching foi... A polícia foi atrás dele. Então, assim, hoje o coaching, o pessoal está debochando. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão vendendo coaching não estão trazendo algo valioso. E aí você percebe que peraí, eu paguei por alguma coisa, que viés prático que eu tenho disso? Zero. O que eu aprendi de novo? Zero. Eu fiquei 8 horas me dedicando da minha vida e nada. E aí, esse aqui é o grande questionamento. Agora, é óbvio que tem ritmo aí por trás disso, que tem velocidade de fala, tudo isso está no pacote, tem o meu jeitinho, e a gente fala disso no curso. Mas qual é o grande barato? Digamos que a Vera tem um perfil de fala completamente diferente do meu. Ela tem pausas longas. O meu estilo não é melhor do que o dela. A questão é assim, a naturalidade dela e o conteúdo me prendem, mesmo se eu falasse rápido, com ritmo, e vamos lá, vocês estão escutando? Isso também cansa. No primeiro curso de comunicação que eu fiz, de oratória no palco, eu pensava tão rápido e falava tão rápido que eu comia as últimas palavras. Aí eu tive que começar a me ouvir para não virar refém das minhas palavras, mas o que eu estou querendo te dizer aí? O ritmo impacta, sim, porque eu acelerava a plateia, porém, eu passava o meu conteúdo? Não passava, porque eu comia palavra. Agora, o meu ritmo, o Jordan Peterson, é melhor do que alguém como o Karnal, por exemplo, que fala de forma lenta? Não, tem lugar para todo mundo. O grande barato é conteúdo e naturalidade. Agora, o Karnal pessoal é diferente do Karnal no vídeo. É isso que eu quero dizer. A plataforma também impacta. Ô, Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta. O pessoal não pode falar não, ninguém quer fazer pergunta não, estão partindo para a reta final. Podem abrir os micros e quem quer falar agora pode falar à vontade. Vera, eu queria fazer se eu entendi o que você disse. Num primeiro momento, eu vou voltar para o protagonismo e para o ego. No primeiro momento, você falou, seja o protagonista, né? Sua vida, do que for. E aí você colocou a história de guardar o ego na gaveta. Então, num primeiro momento, isso me parecia conflitante. Aí refleti um pouco. Guardar o ego na gaveta seja protagonista e assuma as suas vulnerabilidades, é isso? Já respondi. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Ninguém mais, gente? Faz aí, mas, poxa. Vai, Tereza. Assim, de repente, não me lembro de nada que te possa questionar agora. Mas faz sentido. O Ricardo estava-me a deixar aqui extremamente nervosa pela aceleração. Eu percebo o que ele quer dizer, mas acaba por não ser produtivo e eu luto contra isso, e ter não sei quantas coisas abertas ao mesmo tempo não nos faz sentido nenhum. Há uma ansiedade crescente e então mais vale decidir para fazer hoje comunicação mais eficaz, é só isso que se vai fazer a esta hora, e está tudo desligado à volta e não há mais nada a interferir, para que a atenção esteja no sítio certo, não é? Então os telemóveis no silêncio, desligam-se a televisão, tudo como tem que ser para tirar partido, senão estou aqui a perder tempo e isso também não me interessa. Nós somos pelo ócio criativo, não é, Augusto? Não pela perda total de tempo, não é? Foi assim que aprendemos na oratória criativa. Tereza, é exatamente isso. A gente acha, por conta dessa correria que a gente vive, que o nosso cérebro, e aí o neuromarketing, não estou falando nem pela psicanálise, o neuromarketing, a gente pode fazer com o nosso cérebro igual a gente faz com o computador. Alt-Tab, várias abas ao mesmo tempo, com a televisão no mute, com o tablet na barriga. Não, esquece. É exatamente o oposto. Eu não estou dedicando... Tem um livro que vocês têm que comprar ontem,
já que o tema é esse, ansiedade. Chama O Essencialista. Comprem esse livro. A gente tenta se sentir ocupado para se sentir produtivo. O essencialista. Você tem que potencializar o que você já faz bem. Você tem que aprender a dizer mais não do que sim. É muito legal. Eu queria aproveitar que a gente está aqui para falar que quem está aqui com a gente é um ótimo comunicador que não usa palavras, então que tem tudo a ver com o que eu estou falando agora desse modelo de comunicação contemporânea. O Rodrigo Brum é meu amigo de faculdade e é um dos cartunistas mais top do Brasil. Esse cara que está aqui em cima, ó. Valeu, Fala, valeu. Brum, como é que é comunicar através do desenho? Como é que você passa emoções através do traço? Como é que é isso? Cara, como é que eu vou falar? É diferente, né, Guto? É diferente porque quando a gente comunica, no meu caso, enquanto chargista, através do desenho, talvez tenha um ponto diferente de tudo que você falou aí. Eu tenho que contar sempre com um pré-conhecimento de quem está do outro lado. Senão, não consigo comunicar. Você está entendendo? Quando a gente está comunicando via oral, via outras coisas, talvez eu possa levar esse conhecimento, o que eu quero levar, eu posso debater. E no caso do desenho, não. O desenho ele não tem... Como é que eu vou falar? Ele não é vivo como a comunicação oral, você está entendendo? Então, antes de eu comunicar, eu primeiro tenho que entender o outro. Você falou muito de escutar. Então, eu acho que 90% do trabalho do cartunista, do chargista, é primeiro escutar quem é o seu alvo. Se você não escutar o que ele tem um pré-conhecimento, você não vai estar comunicando com ninguém. Você vai ter feito só um desenho como qualquer um faz e guarda na gaveta. Você está entendendo? Então, eu achei interessante esse negócio do ouvir o outro. Sabe um negócio sensacional que os cartunistas têm, que tem tudo a ver com esse papo que a gente está tendo aqui? É que vocês conseguem, e eu tenho uma admiração absurda por cartunistas, vocês conseguem reduzir uma história em um cartoon. Vocês conseguem passar a emoção. Então, esse aspecto, que é o aspecto da nova comunicação, que é a capacidade de síntese com emoção. Poucas pessoas conseguem isso. Sim, mas isso vem, é o que você estava falando aí das multitelas. Muita gente acha que o trabalho nosso se resume só ao lápis e o papel. Mas não é, por exemplo. Eu estou aqui assistindo a live e era para mim estar desenhando agora, que é o horário que eu preparo para o jornal. Só que a gente passa primeiro o dia inteiro cheio de telas ao nosso redor. Eu aqui mesmo na minha frente tem uma televisãozinha aqui, tem uma tela aqui, tem um rádio aqui. Para você, é o que você falou, de você ouvir, você buscar informação. O tempo inteiro você baixar o ego, né? De muito importante. É uma coisa importante também no caso do cartoon. A gente às vezes tem que deixar de lado como é que eu vou falar? Uma ideologia, talvez que eu tenha, e passar um fato. Talvez aquele fato ali vai contra tudo que eu acredito, vai contra o time que eu torço, vai contra o que eu queria que fosse, você está entendendo? Mas eu não posso, em nome do que eu acredito, em nome do que eu quero que seja, inventar uma situação e colocar ali, e com isso você moldar a cabeça de um monte de gente, que eu vou estar fazendo um desserviço, em vez de eu estar fazendo um serviço com o meu cartão. Entendeu? Obrigado, meu querido. Muito bom. E aí, gente? Reta final. Comentem, falem. Foi uma porcaria, valeu a pena. Roubei o tempo de vocês, mas valeu. Posso fazer um comentário? Olha quem está aí, claro! Cheguei atrasada porque me perdi nas horas, não é? Completamente distraída. Olha, estava aqui a ouvir e obrigada por estar aqui neste bocadinho e estava-me a lembrar que eu já estava a ouvir que a primeira vez que eu fiz o teu curso, não é? Logo no início, das primeiras vezes que tu vieste cá e a forma como nós comunicávamos, se calhar há
3 ou 4 anos atrás e a forma como nós comunicamos hoje, não é? E tudo aquilo que é o processo é tão diferente, não é? E a capacidade de síntese maravilhosa que o Rodrigo estava aqui a falar, não é? A magia da capacidade de síntese num cartoon, que é uma das coisas que hoje em dia nós precisamos de acabar por até integrar quando comunicamos e quando falamos aqui nas redes, não é? Para ter algo que seja que capte a atenção e que de facto faça com que as pessoas, por exemplo, interajam, não é? Porque, por exemplo, estávamos a falar aqui dos lives e eu que faço os lives, não é? É desafiador, cada um com o seu estilo claro, mas é desafiador às vezes perceber se a pessoa fica e mais ainda ir buscar aquela interação para que é o que nós precisamos e o que nós queremos, não é? E então é o consumo imediato versus aquilo que é o captar a emoção, não é? E eu adorava saber sintetizar tudo, não pelas palavras, não era, mas através de um trabalho, de um cartoon, que é uma magia enorme, porque é uma ferramenta maravilhosa de hoje em dia, que eu acho que o cartoon nos dá isso, não é? Que é rápido de ver, porque é um cartoon e de repente às vezes se calhar eu passo mais tempo e paro a ver um cartoon do que a ver um live, não é? Porque fica ali e traz a emoção toda, não é? É uma maravilha. Olha aí, vocês estão escutando uma ótima comunicadora que faz o chá das 5, como vocês falam, o chá das 5. Aí, ó. Assistam, ela é super boa, hein, gente? Psicóloga também, hein? E aí, gente, o que mais? Aqui, nós temos aqui um comentário da Maria que não consegue ligar o áudio e ela diz: entendi que um bom comunicador precisa desenvolver muito a escuta para poder realmente comunicar de forma essencial. Sem dúvida, isto foi aquilo que o Augusto realçou aqui, Maria, e portanto reforçamos. A Libânia tem uma pergunta, colocou agora aqui uma pergunta e diz assim, a Libânia: quais os primeiros passos para atrair os professores ao meu canal YouTube sobre educação? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. Para as próximas lives. A gente vai falar sobre características de canal. A gente falou aqui muito de alguns aspectos de soft skill, porque era o tema aqui, de protagonismo. Mas na próxima live a gente vai falar de ferramentas. Você tem um monte de ferramenta. Mas tentando responder de forma breve e objetiva, o que faz um canal online ter resultado, e aí vamos definir essa palavra resultado, é periodicidade, conteúdo e naturalidade. A média de pesquisas diz que você começa a ter uma relevância e uma percepção de valor depois de 1 ano e meio. O problema é que todo mundo está numa ejaculação precoce, né? Então as pessoas me pedem na curadoria: eu quero em 6 semanas bombar o meu canal. Eu falei, peraí, você não fez nada até agora. Vamos organizar isso? E aí você começa a organizar e as coisas começam a acontecer. Mas tem algumas premissas básicas. Hoje, o YouTube é um dos lugares mais difíceis. Talvez o seu conteúdo funcione melhor do que no Instagram, por exemplo. Então, assim, depende do público, depende do que você quer falar. Como é que você olha? Você está focando num nicho? Porque se você é mais uma pessoa falando para professores, o que você vai falar que ninguém está falando? Então, tem um quê de marketing aí. Então, vai além da comunicação, vai além desse papo aqui que a gente está tendo. Mas a tua pergunta é ótima, é uma delícia. Isso aí, Guto, que você falou do canal, né, do YouTube, é engraçado que eu noto uma diferença. Por exemplo, todo dia eu boto a charge em vários canais. Boto no YouTube não, boto no Facebook, no Instagram, no Twitter, e eu vejo que é o mesmo conteúdo, eu estou falando com as mesmas pessoas, né, de certa forma, aqui no Brasil, só que em canais diferentes. E as reações, dependendo do canal que eu coloco, parece que cada canal tem a sua devida reação. Por exemplo, no Facebook, a galera apoia. No Instagram, eu sou odiado. Com o mesmo material, falando para as mesmas pessoas. E no Twitter, eu sou ignorado. Tipo assim, eu fico assim, peraí, como é que é isso? A gente vê onde é que eu estou acertando, onde é que eu estou errando. Tipo assim, eu particularmente, eu prefiro o que eu sou odiado, que é sinal que está funcionando. Você está entendendo? O que eu sou adorado é bacana, tal, mas não é. Eu não faço charge para ninguém gostar, você está entendendo? Eu faço para dar porrada mesmo.
Mas é muito interessante esse negócio da gente ver o canal correto que eu devo comunicar. Se eu fosse só para ganhar adepto, eu largava o resto todo e ficava só com o Facebook. Se dane o resto, não estou nem aí. Mas é interessante isso. Rodrigo, deixa-me comentar o que eu já ouvi dizer sobre isso e que eu não faço porque não dá tempo para tudo. O que eu tenho ouvido falar de alguns daqueles que trabalham aí o marketing digital e que são um deles que fala isto, eu não vou dizer o nome, mas é um dos maiores aqui a nível nacional. E ele também está, e também tem uma presença muito forte no Brasil também. E o que ele diz é, tu tens que produzir conteúdo, nós todos, né? Temos que produzir conteúdos diferentes para cada rede social. Cada rede social tem um perfil de consumo e até de consumidores, porque tu não estás a falar muitas vezes para as mesmas pessoas. Se eles te odeiam no Instagram, provavelmente não são as mesmas pessoas, são outras pessoas, ou então podem ser as mesmas pessoas, mas querem consumir algo diferente. E o que este indivíduo diz é que nós devemos produzir um conteúdo específico para o Facebook, um conteúdo diferente para o Instagram, e assim fazemos uma coisa que talvez, olha, por exemplo, o James McSill, quando fala de storytelling, nós estamos sempre a contar histórias. E a grande questão é quando nós contamos as histórias em canais diferentes, na realidade nós estamos a aceder a uma coisa chamada transmídia. E então contamos partes da história em cada canal e aquelas partes todas, quando estão juntas, formam um puzzle e ajudamos a que as pessoas nos sigam em diferentes canais, porque é a mesma coisa que eu vejo-te no Facebook, depois a seguir tu estás no Instagram assim, ele pôs a mesma coisa. Então não tem. Mas se tu colocares qualquer coisa diferente, isto tem a ver com aquilo que eu... Só que isto é difícil, porque isto consome tempo, não é? E o problema, a gente falamos aqui, o problema do tempo. Não, mas só para completar o que você está falando, Ricardo, mas isso não me incomoda em nada, porque é o que o Augusto falou no início, do que, tipo assim, você quer fazer isso para, sei lá, para ganhar dinheiro ou porque você tem um objetivo. Então, o meu objetivo com minhas chaves, em momento nenhum, é conseguir seguidores, é conseguir adeptos. O meu objetivo é fazer a galera questionar. Se vai questionar para o bem, se vai questionar para o mal, isso aí não importa. Desde que tenha um questionamento, tá beleza. Então, por conta disso, eu não me sinto prejudicado nesses canais onde eu tenho menos adeptos, onde eu tenho menos pessoas que curtam o meu trabalho, você está entendendo? Por isso que eu não vejo a necessidade de ter uma linguagem diferente para cada um deles. Porque eu quero gerar, o meu objetivo é gerar o debate, não interessa se é a favor ou se é contra o debate, eu já consegui o que eu queria, mesmo que para isso eu seja massacrado pela galera. O debate. Um tópico que ele falou aí, que a gente vai falar no próximo encontro, até para a gente caminhar aqui para fechar, é o seguinte, tem sido uma grande aventura para mim trazer esse produto que eu já entrego há tantos anos e trazer isso para esse mundo online, que é muito legal. E tem um monte de aprendizado aí. O que o Brum consegue é emoção para o bem ou para o mal. Então, o mais difícil ele consegue, que é engajamento. A gente brinca, não tem como você fazer uma rede social hoje e ter 10 mil seguidores, 100 mil haters. Você tem que ter 1000 pessoas te odiando. Porque toda vez que você se posiciona, isso significa que você vai agradar alguém e vai desagradar. Eu tenho como, inclusive, planejar isso. E aí a gente faz isso até na nossa curadoria lá, que é assim, se eu coloco, por exemplo, no meu Instagram, gente, fui para a academia hoje e fui para o meu ginásio, como vocês falam, e fiz uma aula de spinning. Nossa, odeio spinning. Parece que eu sou um hamster num rodador. O que vai vir de gente, só porque eu me posicionei, ou tentando, ou endossando o que eu falo, ou tentando me provar o contrário. Eu tenho como, na hora de planejar minha comunicação, buscar isso. Eu conheço gente que cresceu o número de seguidores de forma absurda, exatamente porque ela está ali no planejamento. A cada 2 semanas provocar. E ainda mais no Brasil de hoje, que é um Brasil polarizado, sabe? Então, esse papo é longo. É só para falar com vocês que também esse papo aqui está embaixo do guarda-chuva de comunicação. Está relacionado a roteiro. Eu tenho como usar a minha comunicação para gerar uma emoção no meu interlocutor. Ok. Eu vou fechar esta live, ok?
Não sem antes dizer que nós temos falado aqui muito de algumas pessoas que já fizeram formação contigo, neste caso o curso de comunicação criativa, que já se chamou oratória criativa para alguns que fizeram na primeira altura, mas agora hoje em dia chama-se comunicação criativa, que aborda todas estas questões e muito, muito, muito mais. São 2 dias intensos, nós vamos fazer isso novamente online, já o fizemos, correu muito bem, testámos o modelo, funcionou, continuamos a fazê-lo e vamos fazê-lo no final, mais ou menos no final de novembro. Eu depois vou mandar informações para vocês e está aí um link no bate-papo com informações, com uma página que tem todas as informações, não vou estar agora aqui a debitar, e depois se quiserem falar comigo, eu estou disponível para poder esclarecer qualquer coisa sobre isso. O que é que eu quero vos dizer, essencialmente, relativamente à próxima live, ok? Quero-vos dizer que se ainda não se registaram e estão aqui por convite de alguém, registem-se para poderem receber a informação da próxima live e o link para o Zoom, ok? Para aqueles que já se registaram, ok? Vocês estão registados automaticamente para as 3 lives. Não se precisam de mandar mais inscrição, ok? Vocês estão numa lista e eu vou-vos mandar sempre o e-mail e o link para entrar no Zoom vai ser exatamente o mesmo que foi hoje, que eu passei aqui hoje. Portanto, vocês já têm o link. O que é que vocês podem fazer com o link? Bem, podem fazer 1001 coisas, né? Mas há 2 pelo menos que é. A primeira é utilizá-lo para o próximo dia, não é? E o segundo é passar a alguns amigos que queiram, ou colegas, ou pessoas que precisam de comunicar melhor, e vocês podem perfeitamente passar deste link, ou podem passar o link, inclusive, de registro, que também coloquei aí, para a live. Ou seja, uma coisa ou outra, podem passar às pessoas e elas, no dia 29 de outubro, que é desta quinta-feira, hoje é terça, desta quinta-feira que vem a 8 dias, nós vamos voltar aqui com um outro tema. O tema vai ser a nova comunicação e por onde começar. Okay? Vamos falar sobre estruturas de roteiro, personal branding, vamos falar de empaixão, que é um conceito aqui de empatia com compaixão, o engajamento nosso de cada dia, etc. Muitas coisas, vamos ter aqui temas que se calhar às vezes sobrepõem-se aqui, são coisas que já falámos, mas vamos voltar aqui a estar à mesma hora, às 10 horas, às 22 horas de Portugal, às 18 horas do Brasil. Vamos estar aqui com o Augusto, comigo e pronto. E basicamente é agradecer muito a vossa participação. Eu provavelmente vos irei enviar e-mails sobre a informação sobre o curso, que vocês podem ver para vocês e para quem já fez pode passar a amigos. Quem já fez sabe bem o que é o Augusto e quanto vale fazer formação com o Augusto, quanto é inspirador e quanto tem transformado muitas pessoas, que é aquilo que ele chama os falsos introvertidos, que é muito interessante porque ele usou aqui esse conceito dos falsos introvertidos, que depois se revelam nas formações e de repente estão a palestrar e a falar e às vezes até já tivemos que dizer a alguns, ok, já chega, sai agora do palco, porque eles já nem queriam sair de lá e antes tinham medo de lá entrar. É muito interessante. Então, muito obrigado por este tempo aqui connosco. Voltamos então de quinta-feira a 8 dias, dia 29 de outubro, 22 horas. Ricardinho. 18 horas do Brasil. Ricardinho, teu áudio está cortando. Ricardinho. Teu áudio está cortando. Congelou sua tela. Ih, não pagou. Não estou pagando. Não pagou a internet. Não estou pagando a internet. Bem, o que é que não ouviram? Eu penso que o essencial está dito. Vamos fazer uma... Vamos fazer uma... Tua internet está uma porcaria. Vamos fazer uma foto oficial, aquela hora que vocês mentem, fingem que foi legal, dá um sorriso. Registra aí, ô Ricardo, a foto oficial. Toda a gente rindo e fazendo adeus. Deixa eu fazer aqui, porque o Ricardo congelou lá. Deixa eu fazer uma foto aqui, já que você não vai fazer nada. Já fiz foto. Tchau, gente. Se cuidem. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Pelo tempo de vocês. Obrigado. Um abraço. Tchau, obrigada. Maravilhosa aula. Obrigada. Tchau, pessoal. Prazer. Vou rabiscar aqui. Tchau para todos. Tchau, gente. Obrigada. Muito boa. Obrigada. Muito boa mesmo. Obrigada. Peraí, para sair. Lívia aqui.
Tchau, pessoal. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Augusto. Tudo bom? Adeus, obrigado. Libânia, força. Obrigada. Vou fechar então. Susana, você sempre apareceu, hein? Quem a vive sempre aparece. Opa, eu não vim mais cedo que eu distraí-me nas horas, completamente. Tipo, Não tive ali, foi ia ligar, ia entrar às 9h30, eu ainda não é. De repente, olha, distraí-me. Caraca, vá. Beijinhos. Parar essa gravação, é verdade, tem que parar essa gravação. Onde é que eu vou parar? Pausar a gravação.